Com alegria, iniciamos mais um momento de culto no lar. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de, através das redes sociais, podermos estar próximos de vocês. E queremos pedir também que participem do culto e depois também compartilhem com os amigos e familiares. Deus abençoe esse momento de culto. Iniciamos cantando o hino 89 de todas as tribos, povos e raças. Sejam bem-vindos ao culto no lar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Um povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu lar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, o nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai, Pai bondoso, Pai amoroso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Se isto também é verdade na tua vida, querido irmão, querida irmã, confirma dizendo sim. Tendo ouvido esta confissão, como ministro da palavra, chamado e também ordenado, te anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A leitura do Antigo Testamento
encontramos em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 9. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da Epístola encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 39. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos cantar o hino Ama Cristo às criancinhas. Um carinhoso abraço a todas as crianças, a todos os nenês de colo e a todas as mamães grávidas. Cantamos com alegria.
ama Cristo as criancinhas com amor que não tem fim. Ele diz: quereis ser minhas, e convida-nos assim. Vinde a mim, meus cordeirinhos, vinde, eu vos salvei da cruz. Vinde a mim, ó meus filhinhos, vinde, eu sou do mundo a luz. Encontramos a leitura do Santo Evangelho em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são colocados dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. As palavras do Credo Apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantamos o hino 115, Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor.
que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. O Senhor Jesus diz: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Deus abençoe estas palavras em nossos corações. Que Deus abençoe este evangelho maravilhoso deste domingo na vida de cada um de nós. Quero fazer o destaque deste texto da palavra tesouro e da palavra alegria ou felicidade. Vivemos tempos em que a alegria é pouca, temos poucas informações alegres. Pelo contrário, as informações que inquietam, que nos entristecem, que nos magoam, que nos machucam, são muitas. No entanto, a alegria continua aí. Deus quer nos mostrar a alegria para encontrarmos também no tesouro da sua palavra, da sua companhia e do seu amor, aquilo que nos consola, que nos fortalece a fé e que nos mantém fiéis no caminho. As parábolas de Mateus 13 lembram a oportunidade de Deus para o mundo. Parábolas contam aquilo que nós compreendemos com aquilo que Deus faz agindo na nossa vida. Das coisas humanas, materiais, nós queremos compreender aquilo que é o espiritual, aquilo que é da vontade de Deus. As parábolas nos remetem àquilo que as pessoas conhecem e há uma ligação para aquilo que Jesus quer nos ensinar sobre o reino de Deus. Na parábola do domingo anterior, lembramos o joio e o trigo juntos. E houve a vontade dos trabalhadores de arrancarem o joio. E aí o dono diz: deixa estar juntos até o final. No final haverá a separação. Jesus conta as parábolas finais de Mateus 13 exatamente da certeza de que nós fomos encontrados pelo Rei e que fazemos parte deste reino por causa do amor do Rei. A parábola também lembra de que lá no final, de que na consumação dos séculos, haverá a separação. Assim conta e explica o próprio Jesus na parábola da rede. Haverá um momento em que Deus fará a separação, quando a medida estiver cheia. Diz o texto, quando a rede estiver cheia, então o dono vai fazer a separação. As parábolas terminam com uma indagação de Jesus: vocês estão entendendo isso? E os discípulos disseram: sim, estamos entendendo. E aí Jesus lembra: tudo isto quer dizer mais ou menos assim, como aquele que é mestre da lei, que agora se torna discípulo do reino de Deus. E que este homem é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vivemos tempos em que o novo e o velho estão de mãos dadas. Quantas pessoas, já mais de 4 meses, trancados dentro de casa, os filhos que não vão para a escola, estão reaprendendo brincadeiras antigas. E quantas pessoas mais velhas estão aprendendo com os novos sobre as tecnologias e os jeitos novos de se falar e de dizer as coisas e de se ver o mundo.
como bons dispenseiros da graça de Deus, queremos sempre ir para esta dispensa do amor de Deus. Poderíamos pensar tudo aquilo que já aconteceu no Antigo Testamento e como a luz do Novo Testamento vai nos fazer compreender todas aquelas leis e aquelas cerimônias, coisas velhas e coisas novas, que se dão as mãos para a compreensão do reino de Deus, mas como um desafio para os dias de hoje. As pessoas precisam e podem compreender, nestes tempos de dificuldade, de que pela fé nós podemos compreender tudo o que está acontecendo. E as pessoas vão compreender pela fé que este Deus continua agindo, não está ausente. As parábolas contam da alegria daquele que encontra um tesouro e da alegria daquele que encontra aquela uma pérola que é a mais bonita de todas. Na semana que passou, nós lembramos o dia do amigo. Que tesouro é ter um amigo? Que tesouro é ser amigo de alguém? O texto de Provérbios diz: um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Que tesouro é a Sagrada Escritura. Lembram do hino Santa Bíblia? Meu prazer, meu tesouro deve ser. Que tesouro é o momento em que a vacina contra a Covid chegar de uma forma eficaz para toda a humanidade e podermos novamente retomar as atividades que neste momento não podem ser realizadas. Que tesouro é a liberdade religiosa que temos em nosso país, em nossa nação. A palavra tesouro no texto, um tesouro escondido, remete a uma imagem muito comum nos tempos de Jesus. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. E aí, na imagem da parábola, este fio que vai ligar então aquilo que Jesus quer dizer. Aquele homem fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. É a mesma imagem daquele homem que é comerciante de pérolas finas. De repente ele encontra uma pérola que é mesmo de grande valor. Com a mesma alegria que transborda, ele vai e vende tudo que tem e compra a pérola. Nos tempos antigos, naquele corredor entre o Egito e a Mesopotâmia, devido à instabilidade dos governos e das guerras, muitos tesouros foram escondidos e muitos tesouros foram achados. Compartilha um colega nosso dizendo: na antiga Palestina, achar tesouros ocultos não era coisa rara. Em função das guerras, das mudanças violentas de governo, as pessoas que dividiam e que tinham suas riquezas, as dividiam em 3 partes. Com uma negociavam, a outra transformavam em joias para o caso de fuga, e a terceira parte enterravam. Com isso, muita riqueza enterrada acabava sem dono. Quem a achasse, tornava-se o dono. A parábola de Jesus, as parábolas de Jesus lembram daquilo que foi achado, daquele que procura e a alegria que ele tem. Poderíamos compreender estas parábolas como a vida da igreja, os cristãos, os filhos de Deus, toda a humanidade que foi comprada pelo sangue de Jesus. Nós fazemos parte deste reino maior, deste reino glorioso. Para nós é o maior de todos os tesouros. No entanto, também as parábolas lembram de que aquele que procura e que tem muita alegria é aquele mesmo que continua indo ao encontro de mim e de você,
somos os tesouros de Jesus. Não porque valemos alguma coisa, não porque somos superiores, não porque compreendemos melhor, não porque somos bonzinhos, mas por causa do amor de Deus manifestado no seu Filho Jesus. É isso que nos lembra o texto do Antigo Testamento. Deus fala do povo de Israel e Deus diz: pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus nos encontrou, Deus nos escolheu e Ele o fez por amor. Esta é a lembrança no Novo Testamento do apóstolo Paulo, quando ele lembra: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. A primeira fala do apóstolo Paulo é a ação de Deus. Deus escolhe, Deus faz um movimento para trazer de volta aqueles que haviam pelo pecado se perdido. Na continuação, Paulo pergunta: diante de tudo isso, o que mais nós podemos dizer? E aí ele confessa dizendo: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? E no final ele diz: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Fala-se muito nestas últimas semanas da escolha de Sofia. Lembra uma mulher que foi torturada por um maníaco, por um nazista, e ela teve que escolher entre a vida de um filho ou do outro filho. Conecta-se esta expressão de um livro dos anos 70, de um filme dos anos 80, as escolhas que hoje talvez vão ter que serem feitas em função desta pandemia que vivemos. Os hospitais e as UTIs estão lotadas e os médicos, aqueles que cuidam e que gerenciam os pacientes para os hospitais, tendo que fazer estas escolhas. Que Deus nos proteja disso. Somos lembrados de que Deus nos escolheu, de que Deus fez uma escolha por amor para salvar e que Ele vai estar junto das equipes da medicina, dos avanços que estão acontecendo para que nós tenhamos a cura, não só dessa doença, mas de todas as outras dificuldades. Mais ainda, um Deus que nos deu a cura para a maior de todas as dificuldades, o pecado. As duas primeiras parábolas lembram daquele homem que encontra o tesouro e que, muito alegre, transbordante de alegria, vende tudo o que ele tem. Este homem é o Senhor Jesus. Ele vem ao nosso encontro. Ele é o Rei dos Reis. Que alegria naquela noite em Belém, naquela humilde estrebaria, Deus mostrando a sua marca, um Deus humano, um Deus por nós, um Deus em nós. Que alegria quando os pastores vieram para cantar para aquele que era o Rei dos Reis. Que alegria os presentes que os magos trouxeram, mostrando exatamente a ação de Deus em favor do mundo. Você e eu somos este tesouro de Deus. E há alegria no céu por cada pecador que se arrepende. Este reino é um reino de alegria. E este evangelho é um evangelho de esperança. Esta esperança que a igreja prega, que a igreja quer viver.
Deus não desiste de ninguém e até o final quer salvar a todos. Assim como aquele homem que encontrou o tesouro e está muito feliz, nós estamos falando de Deus que vem ao nosso encontro por causa do seu amor para nos salvar. Com toda esta segurança, com toda esta proteção, com toda esta base, Deus nos coloca no mundo com sabedoria para fazer a diferença, para apontar para o tesouro dos tesouros, para a fé, para o Senhor Jesus. Estas são parábolas muito cristocêntricas e cristológicas. Elas falam da ação de Jesus em nosso favor. Valemos muito para Deus. Valemos a vida e o sangue daquele que por nós morreu e ressuscitou. Que Deus nos dê a alegria de viver com esta certeza deste amor, de que fomos escolhidos, separados por Deus. E que esta rede da palavra, que ainda não está cheia, conta comigo e contigo. Este é o desafio da igreja, a missão de Deus, o desafio da igreja, para levar este amor e esta alegria que Deus tem para salvar. Que Deus nos abençoe. Amém. Queremos cantar o hino que fala: cria em mim, ó Deus, um puro coração. Tenham todos uma semana muito abençoada nesta alegria do Senhor Jesus. Amém. Neste momento queremos falar com Deus em oração. Lembramos os aniversariantes da semana que passou. Muita alegria, lembramos o aniversário de 1 aninho da pequena Laura, a filha do Lucas e da Aline, a Laura Martins Melo. Semana passada completou 1 aninho de vida. Com ela, todos os aniversariantes da nossa congregação, todos aqueles que nós conhecemos, todos que nos assistem neste momento. Lembramos também os aniversários de batismo e de casamento. Intercedemos pelos profissionais da área da saúde, lembramos nossos médicos, enfermeiros, todas as equipes que trabalham nos hospitais, pelas capelanias hospitalares.
pelos profissionais da área da educação e da segurança, pela recuperação daqueles que foram infectados pela Covid-19, hospitalizados ou não, pela recuperação dos que fizeram cirurgia, por todos que fazem algum tipo de tratamento. Com muito carinho, queremos interceder pela Gisela Lempke, esposa do nosso colega Edgar Lempke, filha do pastor Guido Gell, está hospitalizada, está melhor, não está hospitalizada por causa da Covid. Lembramos o tratamento que ela está fazendo e intercedemos que Deus continue lhe dando saúde, que possa voltar logo para casa. Intercedemos pelos que estão com depressão. Lembramos de todas as famílias enlutadas. Em especial, queremos lembrar a família de Dona Ilza Schulz, que foi chamada na semana que passou, no dia 20, no dia do amigo, para os braços do bom pastor Jesus. Dona Ilza havia completado os seus 80 anos. Deixa enlutados os seus filhos, o Leopoldo, a Eunice, o esposo Carlos Eduardo, a Edela, esposo Cristiano, a Naomi, também a sua cunhada Carmen. Fazem 2 anos que seu esposo, seu Erich, antecedeu na morte. Deixa enlutados os seus 4 netos, a Ana Paula, a Marina, o Vinícius e o Frederico. E com muita alegria, a Dona Ilza pôde ver a sua bisneta, a pequena Alice, que tem 8 meses. Nos lembramos de todos eles em nossas intercessões. Falamos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos, porque Tu estás sempre conosco e nada no universo poderá nos separar de Ti e do Teu amor. Obrigado porque a Tua palavra vem nos recordar essa maravilhosa promessa que Tu fazes, Tu que és um Deus fiel, um Deus que promete que não vai aceitar que nada separe a cada um de nós de Si. Obrigado, Senhor Deus. Pedimos que continues abençoando o Teu povo neste mundo, os Teus filhos, a Tua família, a propagação da Tua palavra, que leva o Evangelho de Jesus e a certeza do perdão e da salvação como um presente que Tu nos dás por causa de Jesus. Abençoa de forma especial a todos que celebram mais um ano de vida, que aqui lembramos com carinho. Obrigado pelo tempo de vida concedido a todos os aniversariantes. E continues abençoando e protegendo a cada um deles. Pedimos que cuides e abençoes também a todas as pessoas enfermas, hospitalizadas, ou em casa, ou em clínicas, que Tu possas cuidar e proteger a todas essas pessoas, seja por causa da Covid ou por outras enfermidades. Proteja, abençoe e dê a cura através da medicina e da ciência. Pedimos que abençoes e protejas também as equipes de saúde, médicos, enfermeiros, funcionários, todos aqueles que estão trabalhando dentro dos hospitais como instrumentos Teus a cuidar dos enfermos. Pedimos que abençoes também a todas as pesquisas. Com esperança aguardamos a vacina que vai poder nos dar a liberdade novamente de podermos nos abraçar, estarmos próximos de quem amamos. Pedimos, Senhor, que abençoes essas pesquisas sobre a vacina, as pesquisas que estão acontecendo no mundo todo. E pedimos também, de forma especial, que Tu abençoes a produção e a distribuição dessa vacina na hora em que ela chegar. Querido Deus, cuida da nossa pátria, do nosso estado, das nossas cidades aqui próximas. Proteja a família de cada um de nós. Lembra-nos de que nada nos faltará aqui neste mundo. Anima a cada um de nós com a Tua palavra. Consola a nossa alma, traga paz na certeza da Tua companhia, proteção e amor. Guarda de forma especial as famílias que estão em luto
e de forma especial lembramos a família Schultz, que na semana que passou se despediu de sua mãe, avó, bisavó, a Ilza, que tu chamaste para o céu, para junto de ti. Pedimos que tu possas cuidar, consolar e amparar os familiares nesta hora de saudade e tristeza, dando a eles a lembrança e a esperança de que haverá um reencontro no céu. Lá no portão do céu, nos reencontraremos com aqueles que já antes partiram. Haverá o reencontro. Console a família nesta hora. Pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queremos em conjunto fazermos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com alegria finalizamos mais este culto da Congregação São Paulo, aqui de Porto Alegre, este culto no lar. Motivamos a todos a encaminharem este culto, a testemunharem desta palavra maravilhosa que aqui foi recebida. Que alegria podermos saber que Deus nos ama, de que Ele nos escolheu, continua nos escolhendo e faz de tudo para que estejamos sempre pertinho dEle e no seu coração. Desejamos a todos uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus, fiquem bem, cuidem-se. A música final, gravada pelo Derek, pela Ive e pela Josi, é Ousado Amor. E durante esta música, assim como aconteceu no culto passado, nós temos imagens das atividades aqui da igreja, dos departamentos, dos cultos, lembrando-nos o quanto é bom estarmos de volta à igreja, podermos ter comunhão com as pessoas. Deus abençoe a cada um. Amém. Antes de eu falar